Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia em que celebramos o martírio de São João Batista, dia 29 de agosto, sexta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Então, a igreja celebra neste dia o martírio de São João Batista, que o rei Herodes Antipas fez prisioneiro na fortaleza de Maqueronte, na atual Jordânia, e que na festa de seu aniversário, a pedido da filha de Herodíades, mandou degolá-lo. Desse modo, o precursor do Senhor, como luz que arde e ilumina, deu testemunho de verdade tanto na vida quanto na morte. Que a coragem e a fortaleza do precursor de Jesus nos anime a perseverar na prática da justiça. E assim convido toda a sua família para partilharmos o Evangelho de hoje, que é tirado do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 17 ao 29. Se o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo. Por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais, os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades, entrou e dançou, agradando a Herodes e os seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que os soldados fossem buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão e trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram lá e levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus nesse dia de hoje, dia em que celebramos, juntamente com toda a igreja, o martírio de São João Batista, nos pede a coragem necessária para viver uma vida autêntica. No Evangelho de hoje, contemplamos assim a cena bíblica da denúncia, prisão e morte de João. A morte de João, como nos é apresentada, era uma realidade possível de ser mudada. Bastava João negar aquela realidade de pecado, ser omisso ao pecado do outro, que ele seria solto e livre da prisão. João, a exemplo do próprio Cristo e depois dele os próprios apóstolos, não quis negar sua fé. Os princípios basilares que nos conduzem a uma vida de semelhança com Cristo. Caros irmãos, queridas irmãs, o pedido de Jesus para nós hoje é o de aumentarmos em nós a coragem necessária. Não poucas vezes somos confundidos, levados a caminhar por caminhos fáceis, seguros, entre aspas, descomprometendo-se com os outros, com o caminho que eu faço. Então, corrigir o irmão também é um ato de amor. É a mais bonita forma de manifestar afeição. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, o caminho da fé exige que nós não o trilhemos sozinhos. É muito perigoso e difícil, exige, sobretudo, ajuda mútua. Que o martírio de São João Batista nos inspire a seguir o Cristo,
se preciso, com a doação da própria vida. E que Deus nos dê a graça de vivermos assim. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, perceba que o espírito de vingança da amante de Herodíades, prevaleceu e a cabeça de João Batista foi entregue à sua enteada. Apesar de ter sido censurado por João Batista pelo seu pecado de adultério, Herodes gostava de escutá-lo falar e o admirava. Porém, na sua fraqueza para satisfazer os apetites da amante, ele foi até as últimas consequências, mandando degolar João Batista, homem justo, que dizia apenas a verdade. Assim sendo, meus irmãos, queridas irmãs, o inocente entregou a sua vida pelo pecador. Ainda hoje, a história é a mesma. Quando somos escravos do pecado, os homens santos tornam-se para nós um empecilho à realização dos nossos planos e projetos. Não gostamos de escutar deles as palavras que distinguem as nossas transgressões e abrem os nossos olhos para enxergar o erro, mesmo quando lá no íntimo reconhecemos que não estamos no caminho certo. Meus irmãos, queridas irmãs, a voz da carne, a voz do orgulho, a voz da vaidade e da soberba é poderosa quando nos afastamos dos caminhos de Deus. Nós também só gostamos de escutar o que nos agrada. Portanto, a palavra de Deus que alguém nos ensina enche o nosso coração até o momento em que ela coincide com nossos interesses. Portanto, quando a palavra de Deus vem de encontro com a nossa mentalidade, nós a matamos e deixamos de lado ou simplesmente a ignoramos. Vale tudo também quando queremos ganhar um jogo de conquista, de poder e de prazer, até entregar a cabeça de gente inocente. Sofremos, pois, as consequências e por isso não temos paz. Meus irmãos, queridas irmãs, João Batista foi fiel até a morte. O que terá feito com ele que assim permanecesse? Do que você precisa para ser fiel à lei de Deus? O que você teria feito no lugar de Herodes, que queria agradar a filha de sua amante? Qual a sua reação quando alguém lhe adverte e mostra o seu pecado? Você acolhe de coração toda a mensagem da palavra de Deus, mesmo quando vem de encontro ao seu modo de enxergar as coisas? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs, e busque meditar no coração o que a palavra de Deus tem para dizer para você hoje. Qual o intuito dos seus prazeres, da sua vivência da palavra de Deus? E peçamos ao Pai que as contrariedades da vida jamais nos intimide e impeça de seguir adiante, cumprindo a nossa missão de evangelizador, sobretudo pregando a verdade. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que ficamos na paz de Jesus. Portanto, um abraço fraterno a todos vocês e que tenhamos assim um abençoado dia na graça do Senhor. E que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.